Esta é a história do dia da Rádio Observador. Ninguém se entende no Tribunal Constitucional? É bom que os portugueses tenham a noção de que não há soluções perfeitas na designação dos titulares deste órgão em nenhum país do mundo e que há sempre contingências, as mais variadas. No dia 25 de abril, Marcelo Rebelo de Sousa deu posse a 3 novos juízes do Tribunal Constitucional e condecorou o agora ex-presidente João Coppers. O Presidente da República diz que a mudança de juízes é mais complicada do que se julga e acrescenta que não é um exclusivo português. José João Abrantes é o novo presidente do Tribunal Constitucional. Foi eleito pelos seus pares após horas e horas de votações sucessivas. Em que medida estas divergências podem afetar aquelas que são as funções deste Tribunal Constitucional? Vou conversar com Luís Rosa, redator principal do Observador, jornalista, autor do podcast da Rádio Observador Justiça Cega. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindo, Luís. Olá, Ricardo. Vamos aqui começar pelo básico dos básicos, para que toda a gente entenda bem do que é que estamos a falar. Quantos juízes tem o Tribunal Constitucional? No total são 13 os juízes. E como é que são escolhidos estes juízes? 10 são eleitos por maioria qualificada, 2/3, e 3 são cooptados por esses 10 eleitos pela Assembleia da República. No total são 13 os juízes que fazem parte e que compõem o Tribunal Constitucional. Portanto, há aqui uma escolha política, se quisermos, do corpo de juízes. Há uma escolha política feita no Parlamento. No Parlamento, geralmente, há um equilíbrio entre eleitos para a chamada ala esquerda do Tribunal Constitucional, que costumam vir, nomeadamente, da área do Partido Socialista, e os outros 5, digamos assim, são escolhidos pelo PST, que compõem a tal ala direita. Os cooptados já é diferente e costumam ser professores universitários. Então vamos falar precisamente desses, porque agora, no dia 25 de Abril, entraram mais 3 juízes, mas esse processo dos juízes cooptados durou mais de um ano? Sim, demorou mais de um ano. Aliás, num artigo que eu publiquei no Observador a 2 de junho de 2022, já tínhamos antecipado que a ala direita só iria viabilizar um novo processo de cooptação em 2023. Como veio a acontecer. E isso obrigou a arrastar este processo durante este ano, não é? Essa luta... Sim, mas tem uma explicação lógica, já lá vamos. Ok, então já lá vamos a essa explicação. Antes vamos entrar aqui ainda num outro ponto que é importante para percebermos esta história do dia. Qual é o processo para a escolha de um novo presidente do Tribunal Constitucional? Bem, em primeiro lugar, é uma eleição em urna, sendo o voto secreto, como todos nós, quando votamos numas eleições, sejam autárquicas, legislativas, vamos votar numa cabine de voto. No Tribunal Constitucional, os juízes escrevem o nome de seu colega e depositam numa urna. E, portanto, aí o voto ser secreto, ninguém sabe quem vota em quem. Depois, as eleições para presidente e as eleições para vice-presidente são separadas. Ocorrendo primeiro a eleição para presidente do Tribunal Constitucional, claro. Os 13 juízes conselheiros são levados por uma sala, no Tribunal Constitucional, obviamente, a porta fecha-se e começa o debate. Isso parece um conclave, Luís. E é mesmo um conclave. Simplesmente não é de bispos. E não sai fumo branco na chaminé do Tribunal Constitucional. Aqui. Não há propriamente listas de candidatos. Os juízes conselheiros vão debatendo e quem está interessado pode dar um passo em frente ou pode ser sugerido por outro. E daí estas alas esquerdas e alas direitas terem estratégias mais ou menos combinadas sobre quem é que vai avançar. Por outro lado, também há procedimentos pré-instituídos que determinam quem deve candidatar-se. Ou seja, tendo o Tribunal Constitucional uma ala esquerda, uma ala direita, que costumam ser equilibrados, como explicamos há pouco. Por exemplo, nos 13 juízes que compõem o Tribunal Constitucional, há sempre um juiz que é uma espécie de juiz neutro e costuma ser um juiz de carreira. É um juiz que vem do aparelho judicial. Bem, mas como eu estava a dizer, a presidência vai rodando entre esta ala esquerda e esta ala direita, que é normal em qualquer Tribunal Constitucional do mundo ocidental, do mundo democrático. E, portanto, nesta eleição, neste caso, esta eleição que ocorreu
desde o dia 25 de Abril, já vamos explicar o que ocorreu desde o dia 25 de Abril. Nesta eleição era a vez da ala esquerda ficar com a presidência do Tribunal, ficando a vice-presidência para a ala direita. Embora, também tenho que dizer que nem sempre as coisas são preto e branco. Por exemplo, o anterior presidente Manuel Costa Andrade, um conhecido penalista, e o vice-presidente Pedro Machete eram ambos próximos do PST. Não se pode dizer que um era da ala esquerda e o outro era da ala direita. E também há quem diga, por exemplo, que José João Abrantes, o novo presidente, também tem ligações ao PCP. Portanto, nem sempre as coisas são preto e branco. Mas estes 13 juízes, incluindo já os novos 3, tentaram eleger, como estavas a dizer, o novo presidente, logo no dia 25 de Abril, mas na primeira tentativa, e até haver um intervalo assim um bocadinho mais largo, foram mais de 15 horas de votações. 15 horas! Uma coisa verdadeiramente extraordinária, mas já lá vamos à qualificação. Mantendo-me ainda no registro descritivo dos factos. Segundo o regulamento do Tribunal, a votação deve ser realizada sem interrupção de sessão. Ou seja, os juízes não podem interromper a sessão para eleger um presidente. Essa é a primeira explicação para a eleição ter durado 15 horas consecutivas. Não podem parar e voltar amanhã. Não podem parar. Portanto, tendo que tem que se reunir nas primeiras 4 votações, tem que se reunir pelo menos 9 votos dos 13. Ora, ao fim de 4 votações, se ninguém reunir os 9 votos, então sim, passam para uma segunda volta os 2 nomes mais votados até aquele momento, não é? Estão sujeitos a uma espécie de segunda volta, e se ao fim de 4 voltas nenhum reunir os tais 9 votos necessários, será eleito o que tiver 8 votos. O que, nesta eleição que começou no dia 25 de Abril, no feriado, isso não aconteceu. Ou seja, o observador confirmou que houve 156 voltas eleitorais. Isso são 156 vezes o papelinho dentro da urna? Exatamente. E não é um lápis, houve mesmo 156 voltas de eleição. As pessoas foram colocar o papelinho na urna, como estavas a dizer. Isso prolongou-se até às 8h30 desta quarta-feira, dia 26 de Abril. Luís, isto é quase um after hours. Completamente. Já voltamos à conversa com o Luís Rosa, especialista em justiça. Vamos tentar perceber em que medida estas divisões, e acabamos de ouvir esta explicação, podem ser sintoma de que nem tudo vai bem no Tribunal Constitucional. Pop-up, o programa de cultura pop da Rádio Observador, que olha para o presente, tem dias em que aposta no futuro, mas também aprecia bastante olhar para o passado. Com Maria Ramos Silva. Aquelas séries curtinhas de 20 e tal minutos, 30. Aquilo era tudo muito ao osso e tu numa noite sem querer podias ver 2 ou 3 episódios. Bruno Vieira Amaral. É para dar já a minha opinião? Pedro Buxerri Mendes. É mais uma série em que eles estão no fundo de Rob, tem umas espadas, há uns venenos, há uns feiticeiros. E Tiago Pereira. Se calhar muita gente agora de repente quer mudar a estação. Não façam isso, por favor. Pop-up, às quintas-feiras, depois do meio-dia na Rádio Observador e sempre em podcast. Estamos de regresso à conversa com o redator principal do Observador, o jornalista Luís Rosa, especialista em justiça. Luís, mas estas dezenas e dezenas de rondas de votação, 156, como explicavas há pouco, são normais no Tribunal Constitucional? Não são. Que eu saiba, até foi a primeira vez que houve uma votação que durou tantas horas seguidas e até passou para o dia seguinte. Isso é uma prova de um enorme mal-estar dentro do coletivo dos juízes do Tribunal Constitucional, sem dúvida. Mas isto é porque é preciso vincar uma posição por parte de um dos grupos, e já falaste aí de uma ala mais à esquerda, outra ala mais à direita, ou há também aqui uma ala mais progressista e uma mais conservadora, ou até, e já aqui falámos disso na história do dia, há aqui também a questão académica envolvida no meio disto tudo. Do que eu fui percebendo ao longo dos meses, destes meses, desde 2022, eu acho que a situação pode ser vista como uma questão ideológica, como uma questão universitária, embora confesso que esta questão universitária não me parece seja uma luta entre Lisboa e Coimbra, não é? Não me parece seja a mais relevante, mas também uma questão ética. Depende com quem tu falares. Se falares com membros da ala esquerda, se calhar vão te dizer que é uma questão ideológica. Se falares com membros da ala direita, se calhar vão te dizer que
é mais uma questão ética. Eu explico, mas nós temos que recuar a maio de 2022. Então temos aqui um pequeno flashback. Vamos a isso. Naquela altura estava em causa a cooptação de um substituto de Pedro Machete, que tinha expirado o mandato em setembro de 2021 e que não tinha sido logo substituído por falta de condições, também por questões relacionadas com a pandemia. Bem, as regras do Tribunal Constitucional determinam quando sai um juiz de uma determinada ala, neste caso a ala direita, o substituto tem de ser do mesmo espaço ideológico para existir sempre aquele tal equilíbrio entre a esquerda e a direita. Bem, a ala direita escolheu, então, o jurista conservador Almeida Costa. Ora, haveria um acordo para que os 7 votos necessários para a eleição de Almeida Costa, já que os 5 da ala direita, juntar-se-iam José João Abrantes, o novo presidente do Tribunal Constitucional, e Joana Fernandes Costa, ambos da ala esquerda. Um pormenor muito importante: o processo de cooptação é secreto. E nunca há grandes pormenores sobre o que acontece antes e durante o processo. Esse pormenor é mesmo muito importante. Ou seja, o nome do candidato nem sequer vem em público, para assegurar que não há pressões do exterior. Qual foi o problema? O problema é que, a 14 de maio de 2022, o Diário de Notícias anunciou que Almeida Costa era o candidato indicado pela ala direita, ou seja, o segredo foi rompido, foi violado, e noticiou, e abriu-se uma polémica, porque o Diário de Notícias noticiou que vários artigos de opinião que Almeida Costa tinha escrito nos anos 80 eram claramente contra a interrupção voluntária da gravidez. A polémica instalou-se e até vieram de cima outras posições de Almeida Costa a favor da condenação de jornalistas no caso de violação do segredo de justiça. Certo é que, devido a esta polémica toda, Almeida Costa foi rejeitado em 5 votações. No universo eleitoral, 10 juízes, porque naquela questão da cooptação, os 10 que são eleitos pela Assembleia da República é que votam. Os outros 3 ficam de fora, Os outros 3 ficam de fora. Só 6 votaram a favor e eram necessários 7. Na prática, e esse é aqui o que interessa no fim do dia, a ala esquerda bloqueou a eleição de Almeida Costa e o acordo não foi respeitado. E ao não ser respeitado, claramente houve aqui caldo entornado, Luís. Completamente. E aqui é que vem a questão da questão ética ou ideológica. A ala direita veio aqui como uma questão ética, porque alguém rompeu o segredo, todo o processo, a confidencialidade de todo o processo, e é por isso que nós noticiamos isso na altura, daí aquele título que eu te dizia que a ala direita só iria viabilizar em 2023, e é verdade, e viabilizou em 2023, na altura, em junho de 2022, eu publiquei que depois de Pedro Machete, houve também um segundo conselheiro, Lino Rodrigues, o tal, que era neutro, um juiz de carreira, que também acabou o mandato. E, portanto, era necessário que se cooptasse, juntamente com o Pedro Machete, era necessário que se cooptasse 2 juízes. E a ala direita decidiu, de forma orgânica, que só iria viabilizar a cooptação e a substituição destes 2 juízes depois de João Pedro Calpas terminasse o mandato em 2023. E foi isso que aconteceu. Mas porquê esperar por esse momento? Porque o principal motivo teve a ver com desta intransigência, teve a ver com uma tremenda falta de confiança. Havia um acordo, havia o princípio histórico de que Pedro Machete era da ala direita, tinha que ser substituído por alguém da ala direita, e caberia à ala direita indicar o nome e simplesmente a ala esquerda deveria votá-lo e aceitá-lo. Ora, não foi isso que aconteceu. E houve, obviamente, a suspeita de que houve fugas de informação promovidas por alguém da ala esquerda para o Diário de Notícias, para que se queimasse, entre aspas, como nós dizemos na nossa gíria jornalística, se queimasse o nome da ala, o nome de Almeida Costa. Daí essa quebra clara de confiança. Também há aqui um segundo ponto que é muito importante. A ala direita também receava que o Partido Socialista tentasse controlar o Tribunal Constitucional, promovendo, lá está, estas tais fugas de informações seletivas para queimar o nome de Almeida Costa. E temos de olhar também para os 2 grandes protagonistas desta agora luta recente, que terminou com a eleição do novo presidente do Tribunal Constitucional, e se calhar aqui podemos começar por Mariana Canutilho. Mariana Canutilho nunca escondeu que queria ser presidente do Tribunal Constitucional. Isso é um dado assente internamente. Seria a primeira mulher, não é? Seria a primeira mulher, um lado histórico. Também, um facto histórico, obviamente, não será inerente ou não será independente da vontade de Mariana Canutilho. Mariana Canutilho é filha do prestigiado constitucionalista José Gomes Canutilho, também ele, um homem de esquerda. Aliás, em entrevista à Rádio Observador, Miguel Prata Roca, secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros de António Costa, durante
este processo, quando ainda não se conhecia a eleição do novo Presidente do Tribunal Constitucional, já defendia que devia ser Mariana Candetilho a assumir a liderança de forma provisória, caso a eleição falhasse uma vez mais. Por causa da antiguidade, não é? Que não é bem Eu não diria que era bem a questão um modelo que se pudesse aplicar. Não diria que era bem a questão da antiguidade, porque por ser assessora de antigos Presidentes do Tribunal Constitucional, não me parece. O que é certo é que isto dá bem mostra de como o Partido Socialista e a ala esquerda do Partido Socialista também estava muito concentrada em fazer com que Mariana Candetilho fosse, de facto, a Presidente do Tribunal Constitucional. Há alguma coisa que indicie que Mariana Candetilho, porque alguém teve de ceder nesta luta, vendeu cara à derrota? Sim, há um precedente histórico no Tribunal Constitucional que indica que, no caso de eleições muito disputadas, o segundo classificado cede o seu voto ao primeiro classificado para viabilizar a eleição. Existia a expectativa de que Mariana Candetilho viesse a ceder o seu voto a José João Abrantes, porque lá está, em 156 rondas, tinha sido João Abrantes sempre a ficar em primeiro lugar. O resultado tinha sido sempre o mesmo. E, portanto, foi precisamente isso que aconteceu, por exemplo, em julho de 2016, quando Pedro Machete tinha precisamente o mesmo número de votos que Mariana Candetilho obteve nas tais 156 voltas de votações. Na altura, Pedro Machete cedeu o seu voto a Costa Andrade e viabilizou a sua eleição. É verdade que na única volta que ocorreu esta quarta-feira, alguém mudou de voto para dar a eleição a João Abrantes, porque a informação que nós temos é que a votação foi de 8 votos a favor, 5 votos contra, e antes a votação era de 7-6. Alguém mudou de 7, fez com que o 7 mudasse para 8, mas ainda não temos a confirmação de que foi Mariana Candetilho a mudar o sentido de voto. E permitiu desatar este nó. E afinal, quem é José João Abrantes, o novo Presidente do Tribunal Constitucional, que na hierarquia do Estado é uma figura importantíssima, não é? É uma figura muito relevante. Nasceu em Porto Alegre em 1955, é licenciado em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa, pela Faculdade de Direito de Lisboa, mas é professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, que é um pormenor curioso. Também em Lisboa. Também em Lisboa. E há aqui dois pormenores curiosos. Mariana Candetilho é de Coimbra? Exato, mas é isso que eu ia dizer. Então há aqui dois pormenores curiosos. O primeiro pormenor curioso é o segundo Presidente do Tribunal Constitucional consecutivo que é professor da Universidade Nova de Lisboa. Fica esse facto. O segundo, trata-se do segundo Presidente do Tribunal Constitucional, que é oriundo de uma Universidade de Lisboa, quebrando assim a hegemonia de Coimbra. Terceiro, aliás, eu estou mais um pormenor curioso, o Presidente e o Vice-Presidente são dos dois de Lisboa, nenhum é de Coimbra. Portanto, há aqui uma quebra, digamos assim, de hegemonia, de confiança. Também te queria dar um último pormenor curioso, só para perceberes também, talvez explique por que razão é que foi José João Abrantes a ser eleito. Porque na altura, eu escrevi este pormenor em junho de 2022, na altura da luta que eu estava a explicar há pouco, de Almeida Costa, por exemplo, do tal acordo que existiria, em que a esquerda tinha que viabilizar a votação de Almeida Costa, José João Abrantes era uma das pessoas que tinha prometido o seu voto e cumpriu. Ele terá tomado a palavra no debate prévio que antecedeu a votação do nome de Almeida Costa para tecer duras críticas às tais fugas de informação para o Diário de Notícias. E que acabaram por, essas fugas de informação acabaram por criar um movimento na opinião pública precisamente contra Almeida Costa. Ora, José João Abrantes criticou isso. E isso fez com que ele merecesse a confiança da ala direita, porque ao fim e ao cabo ele tentou cumprir a sua palavra. Luís, já percebemos que o Tribunal Constitucional deve refletir várias sensibilidades e não são sempre juízes de carreira que são os juízes do Tribunal Constitucional. Há juristas, professores de Direito que ocupam. A maior parte são juristas e professores de Direito. Não são juízes de carreira. Exatamente. Mas a imagem que sai é de um órgão muito dividido e o Presidente, já que são 13 juízes, pode ter aqui uma função fundamental em caso de desempate. Como é que fica a imagem do Tribunal Constitucional depois de tudo isto? Bem, eu devo dizer que o Tribunal Constitucional, não sabem da fotografia, mas o Tribunal Constitucional não é um tribunal propriamente muito amado. Sempre foi classificado como um tribunal político, porque efetivamente é um tribunal político, porque os seus juízes, a maioria dos seus juízes, são nomeados pelo poder político. Até a sua história, que é um tribunal que nasceu na sequência da revisão constitucional de 82, os poderes do Tribunal Constitucional, depois de 25 de abril, foram assumidos pelo Conselho da Revolução. E o Tribunal Constitucional, ainda hoje, não é propriamente um tribunal muito amado. Eles não sabem na fotografia, de facto, primeiro porque houve aqui uma quebra de confidencialidade do processo de cooptação, por parte da ala esquerda. Aliás, houve pessoas no Partido Socialista que defenderam nos últimos meses de que o processo de cooptação deve acabar, por exemplo.
devido a esta situação, quando, ironicamente, a quebra de confidencialidade é apontada precisamente à ala esquerda e a pessoas do Partido Socialista. Mas também houve aqui uma intransigência da ala direita em voltar a propor um novo candidato após o chumbo da Almeida Costa. Também poderia ter havido aqui um maior pragmatismo para defender a imagem do Tribunal. Ora, tudo isto são posições extremadas que em nada favorecem o prestígio do Tribunal Constitucional. O cargo do Presidente é mais simbólico do que outra coisa. Há sempre um grande debate, mas é certo que a ala esquerda costuma ser mais orgânica do que os pontos de vista na hora das votações do que a ala direita. Basta recordar o que aconteceu no tempo da Troika, em que juízes do Tribunal Constitucional, indicados pelo PST, votaram contra propostas do governo de Passos Coelho e criaram graves problemas políticos a Passos Coelho. Também temos a questão da eutanásia, outras questões muito importantes do ponto de vista moral, mais do ponto de vista dos princípios, não é? mais fraturantes, em que a ala direita também tem-se mostrado muito orgânica nessas votações. Portanto, eu acho que o equilíbrio ele continua a existir, mas o Tribunal Constitucional não é um tribunal muito amado e, por exemplo, entre os juízes de carreira, dentro do Poder Judicial, há muito que algumas pessoas defendem que deveria haver uma secção constitucional no Supremo Tribunal de Justiça e estes juízes deviam ser sempre juízes de carreira e não nomeados pelo poder político. Obrigado, Luís. Obrigado. Luís Rosa é redator principal do Observador, é jornalista, é o autor do podcast Justiça Cega, que passa também na Rádio Observador às segundas-feiras, depois do Jornal do Meio-Dia. Esta foi a História do Dia, que contou com a colaboração do jornalista Manuel Rocha Leite, sonoplastia de Artur Costa e a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.